Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de sexta-feira. Sextou, bebê, é dia de ficar tranquilo, de beber aquela gelada para esquecer, né? Esquecer do Vasco do Rafael Paiva, esse time previsível que fez uma partida horrorosa ontem, que decepcionou mais uma vez, e agora tem o Corinthians no domingo na Arena Itaquera. Cobertura completa dos nossos canais, com o Lineker, que está viajando essa madrugada para São Paulo para fazer essa cobertura. A você, vascaíno e vascaína, eu vou pedir para que deixe o seu like, deixe o teu comentário, inscreva-se no canal. Vamos falar sobre a negociação de Vasco com Pedro Caixinha, que pode ser o novo treinador. E a situação de Rafael Paiva, ele se manifestou. Eu vou falar sobre isso e muito mais agora no seu vídeo da tarde. Então não pode esquecer que esse vídeo é um oferecimento da Estrela Bet. Ela dá até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito. Você faz o seguinte, vem com a gente no bonde da Estrela Bet que você vai ganhar aquela graninha. O link está aqui embaixo, fixado nos comentários, assim como o link do canal Vascanelas, o meu canal pessoal, onde você vai seguir aí embaixo e vai dar uma moral para o meu novo projeto. Show de bola? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber as suas opiniões. Deixa um recado para o Rafael Paiva e um recado para o Pedro Caixinha. Deixa aqui embaixo também para a gente falar sobre o tema. Bom, vou começar o nosso vídeo da tarde falando sobre Rafael Paiva. E é ele que eu coloco na tela para abrir aspas. O Rafael Paiva se manifestou após ter caído como uma bomba as declarações dele ontem, inclusive na pergunta feita pelo Lineker na coletiva, em que o Rafael Paiva fala que nenhuma torcida vai a mais do que a do Vasco. Abre aspas para as palavras do treinador Rafael Paiva. A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem, um recorte na minha coletiva chamou a atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma. Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós, torcida mais grupo, respondemos da melhor forma. Temos 4 jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio desse torcedor é fundamental nesse processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece. Bom, tá aí a manifestação do Rafael Paiva, tem aqui comentários que são limitados, né? Então são comentários de amigos do Rafael Paiva, então todos os comentários aqui são de apoio ao treinador. Até agora, nenhum comentário de jogador do Vasco aqui. Nenhum jogador do Vasco deixou algum tipo de comentário em apoio ao treinador nesse momento. Até porque nós já trouxemos a informação de que o Rafael Paiva já incomodou um pouco esse elenco com algumas tomadas de decisão. Escolher, né? Escolher mal alguns jogadores, colocar o Rossi naquela situação no jogo contra o Galo, o cara que 3 meses sem jogar, jogou contra o Galo, não jogou mais, né? Essa dificuldade de colocar a molecada para jogar na base que incomoda, tá? Eu tenho informação, inclusive, de jogadores da base que, vendo que não vão ter oportunidade, já pensam em deixar o clube, porque com o Rafael Paiva não vão jogar. Sendo que o Rafael Paiva, quando subiu, era a principal esperança, tanto dos garotos da base, quanto da torcida, em ver a molecada jogando, em ver o Rafael Paiva dar oportunidade. E foi assim que o trabalho dele começou, foi assim que o trabalho dele deu certo no início, dando oportunidade para quem quer correr, para quem tem disposição. E é essa molecada da categoria de base que o Rafael Paiva, infelizmente, não está utilizando. Lamentavelmente, não está utilizando. Bom, eu vou puxar aqui uma aspas para o Lucas Pedrosa, que é um jornalista que eu acompanho, que deu uma opinião bem bacana a respeito dessa questão do Rafael Paiva. Olha o que disse o Pedrosa. Absolutamente nada de variação, repertório dentro de campo. Os resultados do Vasco falam por si só. 13 jogos nas últimas partidas e apenas 2 vitórias, 7 gols tomados e nenhum sofrido. Vasco da Gama dentro de campo, como a gente vê, e eu já falei isso aqui diversas vezes, é um harém, muitas vezes de ideia, uma pobreza de ideias. Ele ainda toma a decisão de ir contra a torcida. Porque a única coisa que um técnico não pode fazer é, de alguma forma, criticar a torcida do Vasco. Qualquer um que passe por ela.
A torcida do Vasco, ela não é a que mais vai, Rafael Paiva. A torcida do Vasco é a que mais apoia. Porque se você tem uma boa campanha dentro de São Januário, é porque todo jogo, faça chuva, faça sol, faça neve, de manhã, de tarde, de noite, a torcida do Vasco está lá para apoiar você e apoiar o seu time. Então, pela primeira vez, talvez você tenha sido xingado. E a tua resposta é falar que a torcida do Vasco é a que mais vai. Me desculpa, isso é total falta de entendimento do que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, inclusive, vive nos últimos 20 anos sofrendo e sofrendo e sofrendo. E se não fosse a sua torcida, a situação estaria muito pior. Então você pode falar de qualquer coisa, você pode eleger qualquer culpado, inclusive você mesmo, mas jamais falar da torcida do Vasco. É a que mais vai? É a que mais apoia também. Muito boa a opinião do Lucas Pedrosa, gostei muito do que ele falou, acho que é isso. Foi exatamente como eu me expressei hoje no canal. Paiva, o torcedor do Vasco está de saco cheio desse discurso. O torcedor do Vasco está de saco cheio de ter motivos de sobra para reclamar de jogadores ruins, de treinadores teimosos, coisa que você está se tornando, infelizmente. A tabela do Campeonato Brasileiro, amigos, vai mostrando que hoje o Fluminense pega o Fortaleza no Maracanã. Se o Fluminense vencer esse jogo, o Fluminense ficará a 3 pontos do Vasco da Gama. A 3 pontos. O Fluminense, que brigou o campeonato inteiro para não cair, vai ficar a 3 pontos do Vasco. Por outro lado, e vai a gente destacar também, o Corinthians já nos ultrapassou, que também ficou o campeonato inteiro brigando para não cair. Então é por isso, Rafael Paiva, que o torcedor do Vasco reclama e reclama com toda razão do mundo. Bom, vou colocar na tela aqui o Pedro Caixinha, isso mesmo, ex-treinador da equipe do Bragantino, já tem conversas e é um dos nomes que o Vasco tem interesse para o ano que vem. Isso porque o Rafael Paiva não vai ficar. Rafael Paiva vai deixar o Vasco. Provavelmente, até ainda que com o convite para voltar para a base, ele não vai aceitar esse convite. O Rafael Paiva vai deixar o Vasco ao final dessa temporada. E o Pedro Caixinha já é um dos nomes que o Vasco especula e começa a conversar para o ano que vem. O Pedro Caixinha é um treinador que estava agora recentemente no Bragantino. Ele chegou lá em janeiro de 2023 e saiu agora dia 27 de outubro. Foram 665 dias como treinador da equipe do Massa Bruta. 124 jogos, são, deixa eu subir aqui, 50 vitórias, 36 empates e 38 derrotas. Utilizou ali 59 jogadores no período que trabalhou no Massa Bruta. É um treinador interessante, um treinador que trabalhou no Tajeres de Córdoba, no Santos Laguna, no futebol lá do Oriente Médio, no Al-Shabaab, e hoje ele, com 54 anos, pode finalmente trabalhar no maior clube da sua carreira, que seria o Vasco da Gama, e ter a oportunidade de trabalhar em um clube de massa. Ele estava no Bragantino, que é um time que não tem torcida, uma torcida muito pequena, e viria para o Vasco para trabalhar pela primeira vez em um grande clube. Ele é um cara de boa ofensividade, um treinador exigente, mas a realidade é uma só. Pedro Caixinha, Pepe Guardiola, qualquer treinador que você possa contratar para o Vasco, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, se o elenco for no nível que é o de hoje, não vai adiantar de nada. O Vasco precisa subir o nível desse elenco o mais rápido possível para que a gente possa ter aí um time cada vez mais forte e um Vasco que nos dê mais segurança. Bom, a gente espera que o Pedro Caixinha converse com o Pedrinho e se o Pedrinho tomar essa decisão, eu acho o Pedro Caixinha um bom nome, a gente torce para que dê certo. Peço para você deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Lineker e Mário farão a live hoje à noite, porque eu estou aqui com o desafio das torcidas aqui em Valença hoje. Vasco versus Urubu, estarei representando o Vascão aqui no Futevôlei nesse desafio. Você vai acompanhar ao vivo lá no Vascanelas a gente participando desse desafio, beleza? Tamo junto, aquele abraço.